É possível a salvação da alma de uma pessoa sem o batismo? O meu nome é Davi e para responder essa questão, nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Mas antes, por favor, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificações, curta, compartilhe esse vídeo e comente também se você achar interessante o assunto. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que ela é espiritual, mas é também terrena. As pessoas físicas, o ser humano, a pessoa natural, ela precisa fazer parte de um grupo de pessoas, de um grupo de adoradores, daqueles que buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus Cristo, inicialmente, conforme está escrito em Lucas 3, veja bem, vou aumentar aqui um pouco o tamanho da tela. Conforme está em Lucas 3, verso 21, vamos ler juntos. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus Cristo praticou o batismo, ele foi batizado, ele era judeu perfeito, ou seja, dentro da lei de Moisés, ele foi o único que conseguiu cumpri-la do princípio ao fim. Ninguém conseguiu praticar a lei de Moisés exatamente como Jesus Cristo praticou. Quando ele praticou, ele mostrou a todos a forma certa da lei de Moisés ser praticada, mas e que nenhum homem nunca antes conseguiu. E quando ele praticou, ele veio e estabeleceu a sua verdade, que se chama Evangelho. Estabeleceu um Novo Testamento. E o primeiro passo para o ingresso no Evangelho é o batismo. O próprio Jesus se batizou, mesmo ele sendo um homem santo. Bom, para não ficar somente na conduta do que ele fez, quando foi lá numa conversa com Nicodemos, olha o que Jesus Cristo disse. Em João 3, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, com a sua conduta e com as suas palavras, Jesus Cristo estabeleceu uma regra. Para entrar no reino de Deus, são necessários dois requisitos. Um é espiritual, o outro material, físico, praticado no mundo. O ato espiritual é crer. Todo aquele que crer, certamente será batizado e certamente será salvo. E também tem que ser batizado, tem que nascer das águas e tem que nascer do Espírito. Mas o assunto aqui é nascer das águas. Tem que nascer das águas. Quando a pessoa se batiza, ela revela para o mundo, para Deus, para os anjos, que ela pertence agora a uma determinada facção religiosa neste mundo. Ela está abandonando o mundo e entrando para um grupo daqueles que agora são cristãos. Como hoje há pluralidade de CNPJs, então ela vai se filiar a uma denominação religiosa e vai procurar servir a Deus ali dentro. E toda a humanidade, Deus, os anjos, anjos bons, anjos maus, verão que esta pessoa agora renunciou ao mundo através do batismo. Ela morreu para o mundo e nasceu para o Evangelho. É por isso que é necessário o batismo. Foi uma regra, mas Jesus Cristo flexibilizou essa regra. Ou seja, é possível a salvação da alma sem o batismo. Mas vamos ver em que circunstâncias. Descendo aqui mais para baixo um pouco, veja bem, antes de falar exatamente disso aqui, deixa eu esclarecer uma coisa. A flexibilização da regra, ou a leitura do texto, para que você compreenda a regra e compreenda as exceções à regra, toda língua, não é só a língua portuguesa, todo idioma que existe no mundo, que já existiu ou que vai existir, não permite que você compreenda e interprete extrapolando, reduzindo ou contradizendo.
Extrapolar é ir além do texto, é dizer uma coisa que o texto não disse. Reduzir é dizer menos do que o texto disse. E contradizer é dizer uma coisa que o texto não está dizendo, para afirmar uma opinião que a pessoa tem. Então, os cristãos, eles procuram ler a palavra de Deus para entender o que ela diz. E a pessoa se ajustar ao Evangelho, não ajustar o Evangelho à pessoa, até mesmo para criar uma instituição fundada na interpretação pessoal, que extrapola, reduz ou contradiz o que está na palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Então, o que nós vamos continuar fazendo? Nós vamos procurar, lendo aqui as Escrituras, agora em Lucas 23. Isso. Quando estava Jesus Cristo crucificado, tinha duas pessoas ao lado dele. E uma dessas pessoas se virou para ele e disse: Mestre, vamos ler aqui o que está escrito. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus Cristo ia entrar no reino de Jesus Cristo. Mas como? Não lhe cabia. E Jesus respondeu, e disse a Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, para quem não sabe qual é esse paraíso é o seguinte: toda alma, quando ela crê em Jesus Cristo, ela nasce de novo. Esse novo nascimento é o dom da vida eterna entrando na pessoa. Conforme diz a palavra de Deus, aquele selo para a morte, por causa do pecado, sai da pessoa e entra o direito de vida eterna em glória no céu, junto a Deus e aos seus anjos. É isso que aconteceu naquele exato instante com aquele homem morto na cruz ao lado de Jesus Cristo. Seus corpos foram para a sepultura, mas dentro das suas almas estava o dom da vida eterna. O Jesus Cristo, o próprio autor da vida eterna, e que quando ele abriu a sua boca, a morte saiu daquele corpo, a paz de Deus passou a reinar ali na cruz. Jesus Cristo não tirou os corpos da cruz, mas tirou a morte da alma, tirou a maldição. E quando isso acontece, a pessoa entra no Éden espiritual, no paraíso que se chama graça de Deus. Esse é o paraíso. Entendeu? Isso é uma breve explicação. Mas vamos continuar aqui. Esse cidadão, ele não podia ser batizado. Não tinha como. Como que ele ia falar assim: olha, o Romano, o soldado, é o seguinte, rapaz, creio em Jesus Cristo agora, mas o próprio Jesus Cristo falou aí para mim na cruz que eu tenho que batizar, rapaz. Se eu não batizar, eu não vou entrar no reino de Deus. Não tinha como. Até porque a morte na cruz, segundo o que está na Bíblia, é para que o cidadão fique sabendo que o seu corpo vai para a sepultura e sua alma vai para o inferno, segundo o que diz a Bíblia, segundo o que está em Deuteronômio. Né? Então, se a intenção é condenar o corpo à sepultura e a alma ao inferno, a morte de cruz é isso que representa. O Cristo crucificado está com seu corpo condenado à morte e sua alma ao inferno, segundo o que está em Deuteronômio. Então, como é que faz? O soldado ia deixar ele descer da cruz para se batizar, para ter salvação e depois subir na cruz? Olha que situação impossível. Nesse caso, a salvação sem o batismo. Quando houver uma situação totalmente impossível. Quer ver outra? O cidadão está preso. Dentro da cadeia, alguém prega para ele ou o próprio Jesus Cristo fala diretamente com ele, igual falou com esse indivíduo na cruz. E ele crê. Aí o que ele fala? Hoje a lei permite que a pessoa converse com a direção do presídio, é aberta uma oportunidade para essa pessoa ser batizada. Mas vamos dizer que durante esse trâmite ocorre da pessoa vir a falecer. Nesse caso, ele tem direito à salvação, porque ele se dirigiu para esse fim, mas por força maior, que não competia a ele,
ele foi impedido de obedecer o Evangelho. Então é normal, é como se ele tivesse sido batizado. Não faz diferença nenhuma. O que é totalmente diferente daquela pessoa que tem liberdade, que pode ir e vir para onde quer e ela escolhe ficar na ruaça. Aí alguma coisa acontece com ela, ela perde a sua vida e às vezes nos últimos instantes, quando dá tempo, ela fala: agora eu creio, agora eu creio, agora eu creio. Né? E ainda vai às vezes lá alguém: não, agora você está salvo, basta crer, basta crer. Não é isso, isso não existe. É uma situação impossível como a do ladrão na cruz. Veja bem. Então, esse do presídio, outra situação impossível. Né? E quantos outros casos de situações impossíveis que impossibilitam a pessoa, que tornam a pessoa impotente para o batismo. Vai ter mais uma aqui embaixo, que nós vamos analisar, que amplia o direito de salvação da alma sem o batismo. Vamos ver como é que funciona isso? Olha só, Marcos confirma a flexibilização. Essa afirmação eu tirei daqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, mas quem não crer será condenado. Olha só, você tem aqui, olha, essa letra E aqui, ela é como é que fala? Ela é uma conjunção aditiva. São duas frases: quem crer, quem for batizado, são duas frases, será salvo. Elas são conectadas pela conjunção aditiva E. Então é necessário, para a salvação, crer e ser batizado. Aqui está a regra estabelecida por Jesus Cristo. Mas quem não crer será condenado. Aqui o Marcos apenas disse o que Jesus Cristo fez. Bastou que aquele homem na cruz cresce, que ele foi salvo, ele está repousando na esperança da vida eterna, com direito de salvação sem o batismo. Marcos só explicou o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo praticou o batismo, falou que precisa ser batizado. Jesus Cristo flexibilizou a regra que ele mesmo criou. Olha que interessante, que obra maravilhosa. Então nem toda pessoa, ou toda pessoa que ela crê na salvação, reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador, pretende se batizar, mas é impedida por algum evento, por um que seja de força maior, ela tem direito à salvação. Vamos analisar um outro caso? Vou tirar isso aqui, ó. Salvar o texto. Bom, Tiago 5, olha o que o Tiago fez. Tiago, no capítulo 5, no verso 14 e 15, ele disse assim: está alguém entre vós doente? Vamos interpretar o texto. Ele só disse assim: tem alguém doente aí? Aí as pessoas: tem sim, Tiago, tem sim. Aí o que Tiago disse? Faz o seguinte: chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. É o que está escrito aqui. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se caso a pessoa está no estado terminal, ela é ungida, como dizem, extrema unção, e ela vem a falecer, a unção não decide para a morte, nunca decidiu. A unção é uma porta para a salvação, para a cura. Se a cura não ocorrer e a pessoa vir a falecer, ela precisa estar completamente consciente de que não tem nada a ver a unção com óleo, com azeite, para decidir se ela vive ou morre. Foi feita a unção, a intenção é a salvação do doente, é que Deus o levante. Estando claro isso para a pessoa, se ela falecer, uma porta vai ficar aberta para ela. Qual é essa porta? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem vai ser ungido precisa entender que, se ele receber a unção, tudo que é pecado que ele praticou vai ficar para trás. Então isso já relaxa a pessoa, já traz para ela uma nova esperança. E se houver alguma doença psicossomática, ou a doença que a levou à beira da morte for psicossomática, quer dizer, é uma doença produzida pela compreensão errada da vida, pelo olho ruim que a pessoa tem,
por eventos reais que aconteceram e acabaram deixando essa pessoa doente. Depois que a doença se instalou, ela não consegue mais ser curada, seus pecados já estão perdoados, ela já começa a relaxar, já abre a porta para uma cura do seu corpo. E ela vai ter entrada no reino de Deus. Mas o texto, olha só, o texto não está dizendo, não está mencionando, mas e se a pessoa era batizada e pecou um pecado de morte? Por exemplo, não creio mais em Jesus Cristo. Acabou, virei ateu. Olha aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Lucas 23. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16. Mas quem não crer será condenado. Não crer é um pecado que leva à morte da alma. E a pessoa não creu. Se ela não creu, se ela perdeu a fé por algum motivo, renunciou à fé, ela está condenada. Mas veja bem, se ela voltou a crer novamente, se a sua fé foi restabelecida, se ela não conseguiu, às vezes, a cura, mas ela entende que a sua alma está salva, que seu pecado está salvo, então ela creu, ela tem direito de salvação. E até esse pecado que a levaria à morte, agora não leva mais, leva à vida, porque foi restaurada a sua fé. Então, você entendeu? Há sim salvação sem o batismo, mas a salvação sem o batismo tem que ter o novo nascimento. Pelo novo nascimento físico, a pessoa nasce para a igreja do mundo, para a igreja que está no mundo, para a igreja terrena, para o corpo de fiéis carnais, físicos que estão no mundo. Pela crença, que é psicológica, é emocional, é espiritual, a pessoa nasce para a igreja espiritual de Deus. Então, dois novos nascimentos, um do corpo espiritual, da alma, e o outro do corpo material, da carne. Conseguiu entender isso aí? Né? Ponha na mente, é possível a salvação sem o batismo? Sim. Quando? Em situações excepcionais. A regra tem que crer e ser batizado. A exceção, quando uma situação excepcional e impossível impedir que a pessoa seja batizada. Olha que interessante, né? É a porta que é estreita, ficando um pouquinho mais aberta para a salvação das almas. Muito obrigado pela tua atenção, que a paz de Deus, né? Que a comunhão do Espírito Santo esteja em teu coração e guie toda a tua vida nessa terra. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos.